Oi, oi. Vamos falar aqui desse negócio de a Bíblia me basta para eu ler. Vamos ver aqui se é realmente possível entender a Bíblia pela sua literalidade? Se a gente precisa ou não ir além da Bíblia para entender a Bíblia? Muitos dos textos usados para condenar pessoas LGBTQIAP+, dizem respeito a um contexto de idolatria. Então, o homem não vestirá a veste de mulher, nem a mulher de homem. Culto a Deus Afrodite, a Deus Astarte, no qual, no culto de fertilidade, mulheres se vestiam de homens, homens se vestiam de mulheres. Quem é que traz o segredo? A palavra toevá, do original, que significa, é traduzida para nós como abominação, e significa abominação de ordem ritualística, especialmente idolatria, conforme nos traz o dicionário Strongs, usado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Certo? O homem não se deitará contra o homem, é abominação, toevá. Toevá, ela nos traz, essa palavra toevá nos traz a intenção do texto, a intenção de quem está escrevendo. A Bíblia não diz, o homem não se deitará com outro homem em adoração ao Deus tal. A mulher não vestirá a veste de homem, nem homem veste de mulher em adoração a Deus. Não, a Bíblia não fala isso, a Bíblia não traz dessa forma direta. A Bíblia fala de idolatria por meio de simbologia ou por meio de rituais, falando do ritual em si. Então, o homem se deita com o homem em abominação é um ritual. O homem troca e veste com mulher e mulher veste com homem é um ritual. E quando a gente fala de simbologia? A Bíblia ela traz o contexto de idolatria quando Deus condena bosque, árvore verde, árvore seca, estrela, abóbada. E aí você fala assim, abóbada? Bosque? Árvore seca? Por quê? Deus não fala assim, por que edificaste o altar ao Deus tal? Em alguns casos, sim, a Bíblia cita Moloque, a Bíblia cita Baal, a Bíblia cita Aserá. Mas não são todos os deuses. São pouquíssimos, aliás. Pouquíssimos. E uma das deusas que era adorada no Egito e que é citada na Bíblia como uma forma como um símbolo é a abóbada. É a abóbada celestial. É a deusa Nut do Egito. É a deusa mãe. É a deusa ligada às estrelas. É a deusa ligada à maternidade, à fertilidade. É uma deusa que é feita, que ela faz um formato de um arco cobrindo a terra, como se ela estivesse assim, cobrindo o céu. Ela é a deusa do céu, ela é a deusa das estrelas. Ela foi separada de Geb, que é o deus da terra. E ela ficou naquele formato de arco no céu. Por que a abóbada? Sabe quando é que você vê a abóbada? Nas igrejas católicas, em muitas. Aquele arco que tem no teto é uma abóbada. Certo? É um arco. E a deusa Nut é esse arco. Quando Deus fala assim, que os filhos de Israel edificaram uma abóbada, ela fala no versículo 26, e te prostituíste com os filhos do Egito. Porque a abóbada, a deusa Nut, ela era adorada no Egito. Quando você lê isso aqui, você fala abóbada. Por que Deus está condenando? Uma abóbada. É que nem quando você lê Deus falando assim, não colocareis um bosque do lado do meu altar. Não edifica, porque edificastes bosques. Quer ver outra passagem aqui? Ó? Destruirei árvores verdes e árvores secas. A palavra fala. Destruirei árvores verdes e árvores secas. Ezequiel 47. Árvore seca, simbologia da deusa Afrodite. Eu trago isso no meu livro. Uma imagem da deusa Afrodite, também simbolizada como uma árvore seca, plantada na terra. São simbologias que a Bíblia traz. Da mesma forma que a Bíblia traz simbologias em relação a esses deuses, os atos que são descritos na Bíblia, usados para condenar pessoas LGBTQIAP+, são simbologias de rituais a deuses pagãos, a deuses da antiguidade. E aí, a gente não tem como entender isso lendo a Bíblia na literalidade. Não há como. Você não vai entender porque quem é a abóbada? Você precisa ir para a história. Você precisa conhecer a cultura, a história, para entender. A religião dos povos antigos, para entender. Se você não faz esse trabalho, você não consegue compreender. Certo? E você interpreta a Bíblia pela metade e faz a interpretação equivocada. Certo? E isso começou a me chamar a atenção quando eu comecei a questionar, não foi nem a abóbada, foi bosque. Eu comecei a questionar por que tinha passagens que Deus condenava árvores, bosque, por quê? E aí você vai ver que tudo isso eram simbologias de deuses e deusas. E por isso estava sendo condenado. Da mesma maneira, a Bíblia traz simbologias de rituais a deuses. Não se trata de sexo num relacionamento, um sexo homoafetivo dentro de um relacionamento, não. Mas se trata de sexo realizado dentro de em bosques ou dentro de templos pagãos, nos quais havia prostitutos e prostitutas, sacerdotes e sacerdotisas dos deuses pagãos, e ali, no culto à fertilidade, era realizado um sexo como adoração, como oferta a essa divindade. Não tem como comparar um sexo como oferta
um sexo pagão a relacionamento homoafetivo. Entende? Não tem como, porque esse sexo aqui, que na Bíblia está descrito como homem com homem, mas que em Romanos está descrito homem com homem, mulher com mulher, era uma idolatria. Mas não era só homem com homem, mulher com mulher. Era homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem. Deuteronômio 22:5 fala: o homem não vestirá roupa de mulher, a mulher não vestirá roupa de homem. Culto a deusa Astarote, a deusa Afrodite. O homem trocava de roupa com a mulher, no culto à divindade. E depois eles faziam sexo. Era homem com mulher. E as pessoas não têm dificuldade alguma em separar isso de relações consensuais heteroafetivas. São coisas distintas. E eu vou trazer mais dessas simbologias para vocês irem percebendo que não é só em relação aos textos que são usados para condenar pessoas LGBTQIAP+, que há essa simbologia do sexo ou da idolatria, dos rituais, mas que há em várias passagens deuses e deusas sendo descritos na Bíblia de forma simbólica, seja por meio do próprio símbolo que se refere a essa divindade ou do ritual que é realizado nesses cultos. E é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, faz o conhecimento chegar a outras pessoas. Tem muita gente que interpreta a Bíblia errado, sofre por isso. Divulga o conhecimento, ajuda esse canal a crescer. Beijo, até o próximo vídeo.